noite, pessoal. Estamos hoje para uma live sensacional. Hoje vamos fazer uma live totalmente diferente, com a participação de muitas pessoas, de muitos experts, de muitas pessoas que vivenciam a realidade daquilo que nós vamos falar hoje. Eu acredito que vai ser uma live totalmente agradável e informativa para todos nós. Hoje nós vamos fazer do nosso amigo Mário Sérgio Jorge uma condução de uma live, né? Porque praticamente essa live, eu e o Mário Sérgio seremos os condutores. E nós combinamos hoje, eu e o Mário Sérgio, pintamos o cabelo de branco e deixamos o cabelo crescer. Também. Porque o rigor dos profissionais barbeiros e cabeleireiros está maior, eu acho, que dos cirurgiões dentistas. Então, nós estamos sem assistência técnica faz tempo. Total. Então, só para descontrair um pouquinho. E Mário já tinha falado que hoje é um dia de alegria para nós, que nós estamos assim muito entusiasmados em função da quantidade de informação, que nós apenas seremos os condutores, né? Nós vamos ter aqui autoridades no assunto que vão dar informações riquíssimas e falar das suas experiências. Então, todos sejam bem-vindos, tem muito amor e muita inclusão na live de hoje, que é falar sobre cuidados orais para pessoas com necessidades específicas. Então é realmente com muita alegria, nós estamos estreando um novo horário hoje, o horário das 19 horas, um horário nobre, né? Porque o tema é nobre, para mais uma Cura Live da CuraProx Academy, procurando falar para cirurgiões dentistas e procurando falar para a população em geral. Eu sou Camila Nawati Neto, hoje estarei com Mário Sérgio Jorge e durante essa live, dentro da tradição das nossas lives, nós vamos falar 3 palavras-chave e vocês vão registrar essas 3 palavras-chave e no final vão fazer uma frase. As frases mais criativas, elas serão escolhidas pelo time da CuraProx, que escolherá 10 frases mais criativas e irão ganhar uma necessaire da CuraProx. Então hoje vai ser uma live muito interessante. Estou aqui com o Mário Sérgio, nem vou apresentar o Mário, né? Porque o Mário hoje vai falar mais do que eu, né, Mário? Imagina, Camila. Vai falar mais do que eu. Então, não esqueçam que também para vocês concorrerem, né, a esses brindes, vocês têm que fazer as frases, as 10 frases, marcar 3 amigos e postar no feed da CuraProx, marcando 3 amigos. E as 10 frases mais criativas vão ganhar as necessárias. Então, hoje nós vamos falar sobre cuidados orais para pessoas com necessidades especiais. Como eu falei, nós seremos mais coadjuvantes. Nós, do Educacional da CuraProx, tivemos a ideia de fazer essa live com o objetivo de divulgarmos um pouco mais as informações a respeito de higienização oral para pacientes especiais, né? Para pacientes com necessidades específicas. Vocês vão ver que nós temos várias terminologias e nós vamos contextualizar essas terminologias, né? Pacientes com necessidades diferenciadas, como, por exemplo, síndrome de Down, autismo e outros. Vamos focar principalmente os pacientes em que podemos, com auxílio de orientações, treinamentos e técnicas, sempre utilizando instrumentos adequados, promover a manutenção da saúde oral e, consequentemente, a saúde geral. Principalmente para aqueles que possuem autonomia. Vocês vão ver que muitos têm autonomia e conseguem fazer a sua própria higienização, né? Depois de um tempo de treinamento, conseguem fazer a sua higienização. E muitos nos perguntaram, né, muitas consultas, por que dessa terminologia que nós estamos adotando, né? Por que vocês adotaram, né, falar pessoas com necessidades específicas? Nós fizemos uma consulta muito grande, consultamos associações, ONGs, que trabalham com pacientes com essas necessidades,
e ouvimos muitos relatos bastante interessantes e relatos mais modernos com um embasamento diferente. Então resolvemos realmente colocar essa terminologia para que ela seja conhecida, para que ela seja debatida, não que as outras terminologias não sejam corretas. Nós sabemos que na odontologia, por exemplo, pacientes com necessidades especiais, sem dúvida nenhuma, é a nossa especialidade. Então temos um depoimento aqui muito importante do nosso amigo colega José Muniz, que o Mário Sérgio vai colocar. Meu irmão querido e abençoado, a terminologia realmente não é o mais importante, mas ela é necessária, né? Então eu vou tentar ser esclarecedor e sucinto. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI 2016, ela veio para nos ajudar, ela foi votada e ela estabeleceu algumas questões importantes. Eu faço parte da OAB, né, a Associação dos Advogados do Brasil, de uma comissão chamada CDPD, Comissão dos Direitos da Defesa das Pessoas com Deficiência. A terminologia correta hoje, do ponto de vista constitucional e institucional, é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, ela é a terminologia mais correta do ponto de vista jurídico e institucional. A odontologia, como você bem disse, ela é pessoa com necessidades especiais ou pacientes com necessidades especiais, porque ela é abrangente. Ela abrange também essas outras características, essas outras comorbidades, como você bem disse. Então a gente fica trafegando nessas duas questões, entre a odontologia e as questões, vamos dizer assim, com características constitucionais. A minha opinião é que isso deva continuar dessa forma, até porque na odontologia a gente não pode vincular a pacientes sindrômicos ou não sindrômicos, a paciente com autismo que não se enquadra, né, como uma doença, mas é uma necessidade especial, é uma pessoa com deficiência. Então o autismo, até 2012, com a Lei Berenice Viana, ele não era nada do ponto de vista institucional. Para você ter uma ideia, o autismo até hoje, ele não entrou no censo. O censo, ele vai ter um novo censo no ano de 2021, se eu não me engano, 2020. E aí sim o autista vai entrar no censo. Por quê? Porque o autista, até o último censo, ele não entrou no censo de doenças, né, de patologias, de alterações comportamentais, ele não entrou. Ele é como não existisse. Assim como até 2012 ele não existia para nada. O autista hoje é uma pessoa com deficiência. Nós chamamos afetivamente, né, de anjos azuis, assim como no dia 18 agora teve o dia do orgulho autista. Ninguém tem orgulho de ter um filho autista. É uma tradução literal do americano, onde veio esse movimento do ponto de vista mundial. Especificamente o dia do autista, ele é no dia 2 de abril. Bem esclarecedor, né? E aproveitar a foto do nosso colega aqui, acompanhado da sua filha, né? Sim. A Maria Júlia, né? Sim. Nós gostaríamos de enfatizar, né, Mário, que o que importa realmente é o tratamento igualitário, tratar essas pessoas da mesma forma como qualquer outras pessoas, com respeito, amor e comprometimento. O que importa não é a terminologia. Nós sabemos que no Brasil existem, né, uma quantidade muito grande, mais de 45 milhões de pessoas com necessidades especiais. E de acordo com os dados do último Censo Demográfico de 2010, esse número representa quase 24% da população brasileira. E com as mais várias necessidades, né, que são divididas em 4 tipos: visual, auditiva, motora, mental e intelectual. E nesse contexto, os grupos que nós vamos abordar hoje, síndrome de Down, autismo, etc. E podem ter, esses grupos, maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças orais, né? Que é o que nós vamos abordar também hoje, o nosso foco de hoje. E dependendo do tipo de patogenia sistêmica, de alteração salivar, de dieta cariogênica, né? de alteração anatômica, etc. Então, tem vários aspectos ainda, tem vários aspectos a serem estudados.
Infelizmente, nós enfrentamos, por algumas pessoas, ainda uma desinformação, né? A falta do olhar inclusivo para vivenciarmos uma sociedade mais bem adaptada, mais bem adequada a todos. Esses pacientes constituem um grupo que pode ser considerado de alto risco para o desenvolvimento das doenças orais, para a cárie dental, para a doença periodontal. E a orientação de higienização é fundamental. A informação e o apoio da família são muito importantes. De acordo com o nosso conselho, com o Conselho Federal de Odontologia, nós temos no Brasil em torno de 800 especialistas em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Mas que, em função desse contingente todo que nós temos, é um número ainda pequeno de especialistas, né? Sabemos que muitos colegas atendem com maestria, né? Mesmo sem ter especialidade. Mas o nosso número de especialistas ainda pode crescer bastante. Nós deixamos claro, né, novamente, que a terminologia odontologia para pacientes com necessidades especiais é a terminologia oficial da odontologia, é o nome da especialidade que foi reconhecida pela ANEL, pela Segunda Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, que inclusive você estava lá, Mário, em 2012, lá em Manaus. Então, o que nós vamos focar hoje é a participação de familiares responsáveis nesses cuidados é fundamental para o sucesso do tratamento odontológico, da promoção de saúde. Quanto maior o grau de dependência desses pacientes, mais importância vai ter o cuidador na higienização de cuidados preventivos. Nós precisamos realmente trabalhar bastante, trabalhar juntos para intensificar a inclusão social dessas pessoas, para que elas tenham sempre saúde e alegria, né, Mário? Com certeza. E, já que nós falamos em inclusão, eu vou aproveitar para falar a primeira palavra-chave e depois eu vou passar a bola para o Mário Sérgio Jorge. Então vamos incluir todo mundo? Vamos incluir todo mundo? Vamos incluir a todos com a primeira palavra-chave, inclusão, ok? Perfeito. Primeira palavra-chave, inclusão. Você com a bola, Mário. Bom, Camilo, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a você, meu amigo. Boa noite você, cura lover, colega cirurgião dentista, acadêmico, você familiar, né? Para nós é um prazer muito grande. Eu e o Camilo aqui representamos um time com muitos professores e especialistas, denominado de CuraProx Academy, e que buscam levar informações sempre de qualidade e com muita seriedade. Fomos estudar o assunto, né, Camilo? A gente buscou consultar pessoas, como você mesmo diz, profissionais, autoridades, né, familiares das pessoas que, na realidade, têm alguém dentro de sua casa com deficiência, né? Que para nós, como você mesmo colocou, odontologia, ainda é a nômina de necessidades especiais. E aqui, de pronto, eu já quero agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco, né? Eu aqui quero agradecer em nome do Dr. Hugo Leoboy, ao Henry Zilberstein, que é o pai do Pedro, o Pepo, carinhosamente chamado por eles, né, a sua família, que nos ajudou com a terminologia, né, mais atual, da forma como cada família, cada instituição se reporta ao paciente com deficiência. Também tivemos uma colaboração muito grande da Thaís Amoroso Ebner, que vocês vão ver aqui a participação da Tamires, inclusive a nossa arte de apresentação da nossa live, né? E a mãe da Tamires, da mesma forma, queremos também transmitir os nossos agradecimentos a toda a sua família, em especial as madrinhas da Holding, né? Que as queridas Maria Cláudia, Maria Paula e Maria Alice, né? Da mesma forma, agradecer ao nosso querido amigo José Muniz, né? Que nos deu esse embasamento aí teórico no início da nossa live, né? Com participação, inclusive com a filha dele, que vocês viram a fotinho, né? Ela que é autista, né? Tem o autismo, e ela realmente é uma graça de menina, Maria Júlia, né? A querida chamada por Maju, né? Maju. Também quero agradecer aqui, gente, a participação das fotos, inclusive, que foram enviadas do Claude. Claude é um filho de um querido nosso colega lá da França, o Denis Bourgeois, que é um colega que
caríssimo nosso, pelo auxílio, também atendeu a solicitação. Grande pesquisador também. Grande pesquisador, ele também tem um filho autista e contribuiu com a gente, né? Agradecer Síndrome de Down, filho dele tem síndrome de Down. Agradecer imensamente ao nosso colega Cornelis Springer, né? Que também nos cedeu uma foto da sua sobrinha, a Elisa Salles, né? Que também é autista e que, de repente, abrilhanta a nossa apresentação com as imagens. Muito bom. E, diante de todos esses agradecimentos, de tantos emocionados com o envolvimento de todos, nós vamos iniciar agora com a apresentação de uma parte extremamente importante, que é a participação dos nossos colegas especialistas. Aliás, 5 colegas, né? E aí a gente pode exatamente agora, Camilo, já apresentar, né? Vamos. Os colegas. Vamos, com muita honra, apresentar a nossa ex-aluna, né? A minha ex-aluna de Mogi, a Adriana Zink, Adriana Gled Zink, doutora em odontopediatria, especialista em odontologia para pacientes especiais, especialista em educação, materiais estruturados para o autismo, membro do Conselho Nacional dos Pacientes com Necessidades Especiais de São Paulo e presidente da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Vamos ouvir, então, o vídeo da Adriana. Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana Zink. Quero com vocês sobre a higiene bucal de pessoas com transtorno do espectro autista. Essas pessoas com TEA, elas são pessoas que têm dificuldade de comunicação, de socialização, interação, né, social, e isso num espectro muito grande, né, desde pouca limitação até muita limitação, né, o que é considerado o espectro autista. É pertinente a essas pessoas também alterações sensoriais, e esse é o ponto mais importante para o cirurgião dentista, conhecer a alteração sensorial que o seu paciente tem para fazer as melhores adaptações para manejo e atendimento. Dentro das competências, né, está a instrução de higiene bucal, e a gente tem muito comprometimento com o nosso paciente que tem a alteração sensorial em relação a adequação da melhor escova, né, da escolha da melhor escova. Então, é pertinente ao cirurgião dentista conhecer se esse paciente tem alteração sensorial, qual é essa alteração e fazer as adaptações e a melhor indicação da sua escova. No geral, para o início, né, a melhor indicação é uma escova de cabeça bastante pequena, com cerdas muito macias, né, porque ele tem um desconforto sensorial muito grande, chega a ser um sofrimento, o momento da escovação. E aí, se esse paciente recebe a escovação por alguém, ou seja, um cuidador faz a escovação para ele, né, realiza o movimento, é indicado que essa escova tem um cabo bastante longo. Por quê? Para a mão do cuidador ficar distante da boca do paciente no momento da escovação, né? Acaba sendo um desconforto essa atividade e ela tem que ser orientada pelo cirurgião dentista, ela tem que ser indicada e monitorada, né, frequentemente para que esse paciente tenha o aceite deste momento melhor. Nós indicamos também que se divida a escovação em 4 quadrantes, né, pelo menos primeiro faz um setor, depois o outro e assim sucessivamente, e esses pais podem ser orientados a dar reforçadores positivos no meio dessa atividade. Então, ele faz um quadrante, recebe um reforçador, faz um quadrante, recebe um reforçador. Hoje, o melhor reforçador para essa atividade, que deve ser realizado no ambiente adequado, no caso, dentro do banheiro, né, ainda é o social. Ele faz a atividade muito bem, parabéns, formidável, você foi excelente. O uso de reforçadores sociais, ele faz com que a pessoa no espectro, ela faça, né, essa atividade de uma maneira mais tranquila, né, e fortifica que ele repita a atividade. O que a gente quer é a inserção da escovação na rotina dessa pessoa. Então, são atividades que são começadas precocemente, né, então esse dentista tem que começar muito cedo com essa orientação, então uma educação continuada de higiene bucal, e ele tem que ficar muito atento, né? Observar os vídeos que essa família faz para observar se essa criança está realizando a higiene, de que forma que está, se ele tem essas alterações sensoriais, e o cirurgião dentista tem que estar ali.
junto a essa família, na melhor indicação da escova para realização. Porque se ele não escovar, a gente não vai ter saúde bucal, né? Então, tem que começar precocemente essa busca do sucesso da higiene bucal em casa. Que depoimento lindo, hein, Mário? Lindo, hein? Você veja só, Incrível. é um especialista no atendimento do autista, né? E quantas informações importantes que ela coloca com respeito a ter usado uma expressão, um sofrimento para a higienização, né? Sim, então, sim. deu algumas dicas, né? E, de fato, ela fala que a escova tem que ser extremamente macia, né? E aí se adequa bem aos nossos instrumentos, né, Camila? Claro. Se for para falar de maciez, sem dúvida, falar de uma técnica de escovação, onde prioriza a atraumaticidade, a efetividade e a motivação, né? Que foi o que ela usou como expressão do reforço social, né? Do estímulo que o pai, que a mãe, que um cuidador dessa criança pode transferir para ela, né? Dentro do mundinho que é o mundo do autista, né? Um mundo seu, né? Particular. Mas foi extremamente interessante quando ela dá a dica, inclusive, de um alongamento do cabo, talvez até por uma questão de um amor, né? A atividade. Então, aí é uma questão de adaptação, né? Os cabos já são longos, né? Que eles permitem realmente você ter um distanciamento grande, talvez, né? Mas o mais importante é a higienização, como ela colocou. Existe um trabalho da Associação Dental Americana, Camilo, que aponta que mais de 60% tanto das doenças periodontais como doença cárie acomete os autistas, principalmente por terem toda essa fragilidade em relação a pH salivar, enfim, fatores que interferem e muito na questão da produção de biofilme e, consequentemente, dos problemas orais. Então, as escovas estão aí para isso, né? Para dizer e o papel do cuidador sempre importante em deixar a pessoa fazer e depois ir lá e corrigir e fazer a complementação para que consiga minimizar o biofilme. Mário, não temos tempo a perder. Vamos para o próximo depoimento? Vamos em frente, Camilo. Pode apresentar a nossa próxima convidada, né? A nossa próxima convidada, grande amiga, professora Sofia Takeda Uemura, especialista em odontopediatria e pacientes com necessidades especiais, mestre e doutor em odontopediatria, professora da FAOA e presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Vamos, então, ao vídeo da Sofia. Olá. Primeiro, eu quero agradecer ao convite dos professores Camila Nauati e Mário Jorge para participar da live. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, quando nós falamos de higiene bucal para pacientes com necessidades especiais, nós estamos falando de um grupo muito grande e heterogêneo de pacientes que apresentam necessidades, especificidades e dificuldades diferentes para a realização da higiene bucal. Com relação aos pacientes com comprometimentos neuromotores, que vocês me pediram para falar, não é incomum nós observarmos uma higiene bucal comprometida. Por quê? Esses pacientes apresentam uma falta de controle dos movimentos de abertura e fechamento da boca, com dificuldades para a apreensão da escova e para a realização dos movimentos de escovação. É muito importante que, independente disso tudo, nós façamos a orientação e o treinamento para que esse paciente adquira autonomia para a realização da sua própria higiene bucal. Por quê? Independente da qualidade dessa higiene bucal, ela vai influenciar positivamente na qualidade da saúde bucal. Então, nós precisamos orientar esse paciente com relação à escova adequada, seja ela uma escova elétrica, seja ela uma escova manual, quais as características da escova que melhor se adequam às necessidades desse paciente, a utilização do dentifrício fluoretado, há uma técnica que seja adequada, mas que também seja possível de ser realizada. E também podemos sugerir alterações no cabo da escova, tanto para melhorar a apreensão, como algumas alterações na angulação do cabo, para que ele possa ter acesso à cavidade oral e a
e tenha a possibilidade de realizar os movimentos de escovação. Além de tudo, é importante que nós façamos a orientação e o treinamento do cuidador. Será o cuidador que fará a supervisão dessa escovação e, em muitas situações, o cuidador é que realizará essa escovação. Então, esse cuidador precisa, primeiro, ser orientado com relação ao posicionamento para realizar a higiene bucal desse paciente. O seu posicionamento e o posicionamento desse paciente de uma maneira que ele consiga ter acesso à cavidade oral e consiga ter visualização da cavidade oral. Depois, esse cuidador também precisa saber escolher um dentifrício, porcionar esse dentifrício, escolher uma escova. Ele precisa ser treinado para realizar uma técnica de escovação, uma técnica que seja adequada, mas que também seja possível dele realizar. E, principalmente, esse cuidador precisa ser treinado para a utilização de um abridor de boca. Porque, como esse paciente não tem um controle dos movimentos de abertura e fechamento da boca, esse abridor é essencial para evitar os riscos de acidente. E, para finalizar, é sempre bom lembrar que os hábitos de higiene devem ser inseridos o mais precocemente possível, independente do paciente que nós estejamos falando, assim como as orientações da dieta, principalmente em relação ao consumo racional de açúcar. E falando em pacientes com comprometimentos neuromotores, não é incomum que eles apresentem também dificuldades mastigatórias e que por isso façam uso de uma dieta pastosa e muitas vezes rica em carboidratos, que vai colaborar para o comprometimento da higiene bucal. E assim como a orientação para a higiene bucal deve ser adequada às necessidades e às especificidades desses pacientes especiais, não só os pacientes com comprometimentos neuromotores, também quando nós fizermos essa orientação de dieta, além de pensarmos nas qualidades nutricionais e no risco de cárie, nós também temos que pensar nas necessidades e nas especificidades desse paciente, né? Fazer odontologia para pacientes com necessidades especiais é pensar nessas necessidades especiais e em como nós podemos adequar a nossa abordagem para superar essas dificuldades iniciais. Então, eu espero ter colaborado para o sucesso da live. Quero me colocar à disposição sempre. Agradecer mais uma vez, desejo sucesso a vocês e deixo aqui o meu abraço. Obrigado, muito bom, doutora Mário. Sofia. Foi ela que E nós temos que deixamos agradecer. a foto da Elisa. Olha aí. Né? A Elisa, que tem autismo e tem a síndrome de Jacobsen, mas tem autonomia, ela consegue fazer escovação, ela é afilhada, sobrinha também, do nosso querido parceiro Cornelis Spring. Né? Então, deixa a Elisa, pessoal, muito olha, linda. como vocês estão percebendo, muitas vezes nós temos alguns problemas de variação do sinal da internet. Eu já quero deixar aqui comunicado que vocês viram que o professor Camilo agora há pouco deu uma congelada. Então, por favor, se caso cair a nossa conexão, voltaremos. Voltaremos com uma outra, reiniciaremos a nossa live, tá bom? Só para deixar vocês muito tranquilos que isso aqui hoje tem muita informação e ela precisa continuar. Eu quero só agora reforçar um pouquinho aquilo que a doutora Sofia acabou de nos colocar em relação à autonomia. Vejam vocês que ela lida com pacientes que necessitam do apoio de um cuidador, né? Diferentemente do que a professora Adriana falou em relação ao autista, que você estimula, né, através de um recurso, de um reforço social, a ele executar sob sua supervisão. Nesse caso, a doutora Sofia lida com pacientes que necessitam, diante do comprometimento neuromotor que eles têm, como ela colocou, às vezes
dentro da dificuldade, adaptadores, né? Por exemplo, uma ideia seria essa, né? Até para ele poder ter uma pega melhor. E assim mesmo, logicamente, se ele conseguir, a sua autonomia, realizar o movimento, ótimo, mas com estímulo, muitas vezes, não consegue, e aí é necessário que um cuidador o faça. Quando ela coloca também a situação da escova, né? Não só macia, extramacia, que é o perfil da nossa escova, e que vem muito essa questão de você, de repente, dobrar a cabeça, a conformação da nossa escova, ela é termoplástica, ela permite você dar uma angulação na cabeça sem medo de ser feliz. E veja você a angulação, o que permite acesso às regiões mais posteriores em função disso. Veja você, eu dobrei a minha cabeça de um... Por os dois lados. O Camilo dos dois lados. E você também pode fazer dobradura lateral, Camilo. Lateral. Olha isso, lateral. Então veja você, que coisa. Isso aqui faz parte de uma filosofia de trabalho que nós temos, Camilo, né? Que é a filosofia ITOP, que é a promoção de saúde oral individualizada. Quando a doutora Sofia fala da especificidade, ela fala a nossa linguagem da individualização, de um instrumento. Então, nós estamos oferecendo essa oportunidade, que é você realmente adequar um instrumento para essa pessoa que necessita desse atendimento e que necessita, muitas vezes, de treinamento, como ela mesma colocou. Muito bom. Perfeito, Mário. Show! Vamos em frente. Camilo. Mas não antes, sem falar a nossa segunda palavra-chave, que nós estamos aprendendo muito hoje, Mário. Qual é a nossa segunda palavra-chave? Acabei de falar treinamento, e treinamento a gente depende de... Aprendizagem. Aprendizagem. Paixão, meu amigo, é isso aí. Segunda palavra-chave, aprendizagem. E vamos para o depoimento de mais uma colega, mais uma autoridade na área, a doutora Andressa Verusca Robes. Essa sim, minha aluna e aluna do Mário, né? Ex-aluna, hoje já está voando. Especialista em odontopediatria e odontologia para pacientes com necessidades especiais, cirurgião dentista do Ambulatório de Deficiências das Casas André Luiz, uma referência, membro da Câmara Técnica em Odontologia para pacientes em necessidades especiais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Então vamos ouvir o vídeo da Andressa. Olá, sou a Andressa Robes e vim aqui apresentar algumas dicas a vocês sobre higienização em pacientes com necessidades especiais. Uma dica é a forquilha dental. É muito utilizada e encontrada em farmácias, por exemplo. Às vezes ela pode sofrer alteração no cabo, na estrutura, mas a parte ativa é sempre a mesma. A forquilha dental, ela vai manter a higienização entre os dentes, favorecendo assim e auxiliando na limpeza bucal. Quando o paciente apresenta dificuldade de pega nesse cabo da forquilha, a gente também tem a possibilidade de ampliá-lo, como, por exemplo, adicionar um palito de sorvete ou abaixador de língua, prender esse cabo com fita crepe para que ele tenha maior pega, um cabo maior, e assim ele consegue fazer sua higienização. Esse aumento de cabo ele pode ser feito de outras formas. A adaptação também pode vir na forquilha, através de uma extensão com erva, com uma folha de erva. Você enrola, coloca o velcro para ajudar na fixação e auxiliar. O paciente também pode apresentar uma dificuldade de pega no cabo da escova, dificultando a sua destreza manual na higienização. Então, a gente pode alterar esse cabo também com outros dispositivos, como, por exemplo, uma ideia de adaptação, por exemplo, é essa espuma que vem em materiais que você recebe pelo correio, protegendo o vidro. Você enrola e pode fazer uma adaptação. As adaptações, elas vão depender da dificuldade do paciente de pegar a escova, qual a dificuldade que ele tem. Então, conversando com a terapeuta ocupacional e com o cirurgião dentista, eles vão ver qual a melhor forma e preservar, assim, a melhor higienização bucal do paciente. Muito bom, Mário. Lembrando que uma alternativa também, e nós vamos mostrar depois, são as escovas interproximais calibradas, né? Que, na realidade, então, Camilo,
a questão da calibração é do profissional, mas a informação para que a gente possa agora valorizar, a Andressa falou em relação à questão de uma forquilha, né? Mas nós temos hoje um instrumento, aliás, há muito tempo, né, Camilo, que a gente tem, que são as escovas interproximais. Aliás, a Associação Europeia de Periodontia, né, reconheceu agora, recentemente, que o melhor instrumento para a limpeza dos espaços interproximais é a escova interproximal, né? E você, inclusive, como ela falou, adaptação de instrumentos, a gente tem um cabo longo, né, onde você adapta a escovinha interproximal para a limpeza dos espaços interproximais. Interproximais, sim. Então, veja que você tem aqui o acesso exatamente, olha, para você fazer a inserção da escova no espaço interproximal e fazer a higienização dos dentes. Uma outra coisa que é importante, mesmo que você queira fazer na região anterior, né, você tem as escovinhas e ela tem um anel. Para a segurança, você deve amarrar um fio dental e fazer com que isso aqui tenha segurança da pega. Porque muitas vezes você sabe que você está lidando com pacientes que têm esse comprometimento neuromotor e que você terá que fazer a ele e orientar que ele faça. Você vê que a gente tem vários exemplos aí de pacientes que estão nos ilustrando, né? Pessoas que estão nos ilustrando essa situação toda, fazendo uso da escova interproximal, né? E como é importante isso, né? Fazer a inserção correta no espaço interproximal, com uma escova que você falou bem calibrada, que vai permitir que você faça a higienização mais adequada desse espaço, né? E a calibração faz toda a diferença, né, Mário? Porque a traumaticidade e efetividade. Calibrando a escova para o espaço mais adequado, nós conseguimos ser efetivos sem causar trauma naquele espaço interdental. Então, isso faz toda a diferença. E é a nossa filosofia de trabalho, né? E a doutora Andressa falou exatamente a respeito de um adaptador, né? Mais uma vez, como é importante você criar, ela deu até algumas sugestões em relação aos dispositivos que vem em embalagens, né? Para você poder fazer... A criatividade, né? Isso é demais, né? Mas muito obrigado pela colaboração. E vamos à próxima? Vamos à próxima. Doutora Maria Carolina Nunes Vilela, mestre em patologia bucal pela Universidade de São Paulo, especialista em ortodontia e odontologia para pacientes com necessidades especiais e foi dentista da ACD também em São Paulo. Então vamos ver o depoimento, o vídeo da doutora Maria Carolina. Eu sou a doutora Maria Carolina, sou especialista em pacientes com necessidades especiais e ortodontia e hoje eu vim falar um pouco sobre a higiene oral durante o tratamento ortodôntico desses pacientes. Eu tenho que pensar em 3 coisas. As alterações craniofaciais, que são alterações físicas, que podem levar ao acúmulo de placa em determinadas regiões. Então, eu tenho que identificar e orientar o paciente. Eu tenho que pensar em alterações de disfunção motora e verificar a necessidade de ajustes e adaptações dos dispositivos de higiene oral. E tenho que pensar também em alterações de cognitivo. Tanto as alterações de disfunção motora quanto as alterações de cognitivo, existe a necessidade de um cuidador ou responsável para auxiliar e até realizar essa higiene oral desses pacientes. Nós precisamos de 3 dispositivos para realizar a higiene oral no tratamento ortodôntico. O primeiro, a escova interdental, que vai facilitar a higiene oral dessas regiões. O segundo dispositivo é o passa-fio. E ele vai auxiliar a passagem do fio dental por baixo do fio ortodôntico, higienizando assim a região mesial e distal. Lembrando que os pacientes com alterações motoras e de cognitivo, essa etapa deve ser realizada pelo cuidador ou responsável. E por último, a escova de dente convencional, finalizando assim a higiene oral do tratamento ortodôntico nesses pacientes com necessidades especiais. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que devemos sempre avaliar a necessidade de adaptações na escova interdental e na escova convencional, para facilitar a empunhadura dos pacientes com esses dispositivos. Essas adaptações,
elas podem ser feitas tanto com palitinhos de sorvete, como espumas, elas podem ser feitas também com a resina acrílica do consultório, potinhos de Yakult com gesso para dar um pouco de peso, qualquer coisa que facilite a empunhadura. Devemos avaliar isso com a fisioterapia ou com a terapia ocupacional e verificar qual seria a melhor adaptação para o paciente em questão. Então, concluindo tudo isso, Mário, o sucesso do tratamento ortodôntico está ligado. Você vê que nós mostramos geral aí dos pacientes. o filho do professor Denis Bourgeois, que ele tem total habilidade, ele faz essa higienização sozinho com as escovas interdentais, né? Então, muitos pacientes não necessitam do cuidador e conseguem fazer essa higienização com total autonomia. Aqui uma outra foto dele, olha. Menino bonito, saudável, né? E com síndrome de Down. Sensacional. A vivacidade desse menino. E totalmente autônomo para fazer a sua higienização. E você vê que ele fez uso de tratamento, fez o seu aparelho ortodôntico, né, Camilo? Sim. E você vê a qualidade da gengiva pós-retirada dos bractes, né, em relação à higiene oferecida por um instrumento, né, interproximal. É muito importante, até a doutora Carolina colocou isso, né, um instrumento realmente adaptado para isso, né? Então, mais uma vez, eu quero só reforçar a questão de uma interproximal, né, sempre com a proteção, né, se for feito por um cuidador, mas a pessoa com autonomia não tem necessidade disso, ela mesma faz sob sua supervisão. É muito importante também, se há necessidade de uma colocação de um cabo, uma extensão do cabo, você tem isso aqui, né, com escovas que também são de fibra, atraumática. E nunca esquecer dos instrumentos que a gente tem também para a ortodontia, Camilo, que são 4 instrumentos, onde você tem as interproximais 1006 e 1009, que diz da necessidade de fazer uma higienização dos bractes. Você tem uma escova 708, que tem uma conformação interessante para fazer uma limpeza adequada nas superfícies oclusais, também, né? E nas superfícies vestibular. E também uma escova orto, né? Que olha o desenho dela, que ela tem um sulco na sua parte interna que permite com que você faça uma higienização mais adequada. Porque bracte também acumula biofilme, né, Camilo? Então, sem dúvida, bastante, né? E esses pacientes que estão em um tratamento de correção, é lindo ver essa questão do tratamento ortodôntico, né, numa pessoa com síndrome de Down, numa pessoa autista. Que interessante que é isso, e que participação efetiva, né, para um controle do biofilme, para um controle da higiene oral. Muito perfeito, Mário. Perfeito, Mário. Muito bom. Vamos para o Temos próximo mais depoimento? uma, né, Camilo? Vamos para o próximo, doutora... É uma referência, né? Doutora Aida Sabag Haddad, especialista em odontologia para pacientes especiais, mestre e doutora em odontologia pela USP, autora do livro Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, presidente da Comissão Científica da PCD, membro da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do Conselho, e ela é diretora do Departamento de Odontologia da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais. Então vamos ver o vídeo da doutora Aida. Vamos conversar sobre os cuidados orais da síndrome de Down. É um tema extremamente importante devido à alta prevalência dessa síndrome na população brasileira. Para que nós tenhamos uma boa higiene oral dessas crianças, dessas pessoas, nós temos que considerar algumas alterações que elas apresentam. A primeira delas, que é de suma importância, é a deficiência intelectual. Ou seja, quanto maior for o comprometimento intelectual dessas pessoas, com certeza vai haver um maior comprometimento da higiene oral. Isso em função da compreensão e colaboração dessas crianças, dessas pessoas de uma maneira geral. Para isso, para esse fator, é extremamente importante que o cirurgião dentista faça a motivação dessa criança. E se ela tiver a compreensão, maravilha. Se ela não tiver, nós temos que motivar
os responsáveis e seus familiares, através de macromodelos, de figuras e, principalmente, de falar, mostrar e fazer. E fazer que o próprio familiar exerça a função da higiene dessas pessoas. Outro fator que temos que considerar para os cuidados orais e da higiene é os aspectos bucais. Um deles é que eles têm maior propensão à doença periodontal e à doença cárie. Isso porque há um maior acúmulo do biofilme dental dessas pessoas. Esse acúmulo é pela própria deficiência da escovação, na maioria das vezes, como ainda os portadores da síndrome de Down, eles têm uma alteração da sua imunidade e ainda uma alteração do metabolismo do colágeno. Então, eles precisam ser motivados e incentivados para que façam uma boa higiene bucal. Outro aspecto bucal que deverá ser considerado é a macroglossia, ou seja, o aumento do volume da língua, não o volume propriamente dito, mas é por uma hipotonia muscular, que essa hipotonia muscular é generalizada no corpo todo e também na língua. Então, além desse aspecto da macroglossia, a língua ela tem a tendência a ter fissuras e, consequentemente, vai haver um acúmulo do biofilme na língua e precisa ser higienizada com um limpador de língua para não haver halitose. Quanto à técnica de escovação, são aquelas conhecidas, as convencionais. Tipo de escova também é super importante. Orientar para fazer o uso do fio dental e muitas vezes o passador do fio dental. Enfim, todos os conhecimentos que nós temos, eles podem ser utilizados na síndrome de Down, inclusive os antissépticos também, que são bastante importantes na higiene bucal. Tá? O tipo de escova que nós podemos indicar, o importante é a motivação. Na verdade, a motivação é como essa pessoa vai escovar os dentes. Se ela tiver dificuldade, o responsável vai fazer a higiene desse indivíduo com acessórios. Um deles é o abridor de boca, que pode ser utilizado nessas pessoas. Agradeço o convite e me coloco à disposição. Obrigada. Muito bom, Mário. Nós temos um áudio. Muito importante esse depoimento que nós vamos colocar. Deixa essa foto aqui, Camilo, que nós vamos falar do depoimento do Henry, o Henry, que é o paizinho do Pedro, né? E que vai nos dar aí um depoimento em relação a essa naturalidade, essa coisa positiva que esse rapaz tem para tocar a educação dos seus 3 filhos e com muita naturalidade ele aborda o problema. Vamos em frente. Fala, Hugo, tudo bem? Eu comecei te mandando a foto dele em pezinho. Ele não anda ainda, ele está aprendendo a andar, né, em função da hipotonia da síndrome de Down, mas ele já consegue ficar um tempinho parado em pé com apoio e ele está aí com a escova de dente. Ele adora escovar os dentes, né? Então, a gente sempre fez uma dinâmica de brincadeira com bichinhos. Ele começa escovando os dentes dele, onde, na verdade, ele fica mordendo a escova e chupando a pasta. E aí, depois, a gente finaliza para fazer a higienização mesmo. No começo, ele não gostava muito. Hoje, ele já está mais acostumado, né? E a gente tem feito a higienização 3 vezes por dia, como recomenda a dentista dele, o pediatra, e como a gente faz nos outros filhos, né? Nele a gente faz, nos filhos até eventualmente a gente faz mais, se comer fora de hora, uma coisa que é muito doce ou algo do gênero. Mas na correria do dia a dia é isso, de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Talvez o recomendado seja até mais, mas é o que a gente consegue e graças a Deus está tudo certinho com todos eles. E com o Pedro é mais ou menos isso, tá bom? Faltam os caninos nascerem, ele tá com a mão na boca direto, porque realmente coça, dói, às vezes até dá diarreia, ele acorda à noite, mas se Deus quiser, essa fase logo vai passar com os caninos chegando, tá bom?
Veja que ele coloca, Camilo, os dentinhos caninos do Pedro erupcionando, né? Interessante Isso. que foi isso, né? E ele mordendo a escova. Qual a criança que não morde a escova, que não come o creme dental, não é verdade? E aí é legal porque ele está falando exatamente, e a gente sabe, né? Dos instrumentos que a gente tem em relação ao Cura Baby, ao Cura Kids, as escovas infantis, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Desse transtorno da erupção dentária, né? Que é legal a gente saber, a odontíase, né? E hoje tem um gel no mercado, chama-se Gengigel, né? Gengigel, sensacional. O ácido hialurônico, que alivia muito a sintomatologia da alivia, erupção cicatrizante. dentária, né? Exatamente. Isso aí é muito legal, porque são recursos que a gente tem, né? Bom, aquela foto, Camilo, que você colocou dos 3, da família ali, coloca ela ali de volta, porque ali está a Nina, né? O Pedro e o Lipe, né? São os 3 irmãozinhos. Eu vou colocar agora uma coisa muito bacana que a gente aprendeu com o Henry Silverstein, gente, com a família Silverstein, de um projeto, de uma campanha que eles estão fazendo, que na realidade é muito interessante um termo que utilizaram, chamado de serendipidade. Eu confesso que eu, Camilo, nunca tínhamos ouvido sequer falar sobre essa palavra, serendipidade. E como foi interessante perceber que essa palavra significa descobrir coisas boas por acaso. E olha com que naturalidade, com que firmeza, né? Eles, essa família, apresenta para a gente um projeto que eles estão fazendo, e na verdade são 3 projetos que eu fiquei hoje conhecendo através da Marina, né? Que é a mãe, né? E que eles estão trabalhando com assistência, gente, com acolhimento, com atenção ao envelhecimento das pessoas com síndrome de Down. Não tem um especialista, Camilo, nessa área. Eu ouvi, eu fiquei surpreso. Tem um que está agora se formando, que vai ser especialista nessa área, para atender, porque quem tem a síndrome de Down envelhece, né? E envelhece com qualidade de vida, né? Eu acho Pepo aí, olha o Pepo aí, mano. É o Henry que está aqui com a gente, hein? Olha o Henry. Você está falando dos projetos. Para a gente é um prazer muito grande. E eu estava reforçando a questão da naturalidade como se desenvolve, essa questão do projeto do envelhecimento, né? O doutor Marcelo Altona, muito obrigado por você colocar isso, né? Do projeto. Eles têm também um projeto de inclusão através do esporte, né? Já que eles têm hipotonia muscular, como é importante dar atividade para eles, né? Nesse sentido, através do esporte. O esporte é inclusão, né? Então, eu acho fundamental isso. E outra coisa é o acolhimento, né? É um outro projeto de acolhimento às pessoas que muitas vezes não têm acesso, porque o trabalho de atendimento a essas pessoas, Camilo, que nós abordamos aqui, demanda investimento, né? Demanda um trabalho multidisciplinar, né? Você vê que foi colocado pelos especialistas, né? O psicólogo, o terapeuta ocupacional, a nutricionista, né? Enfim, vários especialistas que, na realidade, em conjunto, assistem essas pessoas e acolhem, né? Com muita firmeza e acreditando, né? Na naturalidade com que elas enfrentam os problemas e que vamos em frente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, eu queria apresentar para vocês uma chamada que a Marina está fazendo, né, a respeito da campanha, que ela está apresentando a campanha. E aqui eu vou deixar vocês muito à vontade, se pudermos e puderem contribuir com esses 3 projetos, né, que o intuito, na realidade, é a inclusão, é focar na inclusão. Eles auxiliam várias instituições que focam no trabalho, né? Eu acho que é importante a gente agora apresentar esse depoimento aqui da nossa querida Marina. A gente precisa da ajuda de vocês. É o seguinte, a gente precisa arrecadar 100 mil reais até dia 29 de junho. Vocês não sabem o mais legal, porque se a gente conseguir, o seu Eli Horn vai dar mais 100 mil reais. E pra que tanto dinheiro? Pra inclusão. Posso contar pra vocês? Um beijo. Obrigada. Cadê a Nina?
Cadê o link? Cadê a Lu? Muito bem! Faz o touch na Nina. Isso! Bom, eu estou deixando aqui a serendipidade.org para aqueles que gentilmente quiserem contribuir e ajudar na campanha. Vocês viram aí a mensagem passada pela Nina, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder ver ações como essa, né? E que a gente vê que tem seriedade e que a gente, de fato, está e tem que se envolver. Mas, Camilo, agora eu queria aproveitar a oportunidade para você colocar a fotinho da Tamires, né? Porque nós vamos apresentar o depoimento de uma outra pessoa que contribuiu muito conosco, né? A Thaís Ebner, a mãezinha da Tamires, que também deu um depoimento para nós em relação Sensacional. à educação, que é para fechar. A gente já está fechando com chave de ouro com esse projeto, né, da serendipidade. E agora ouvir a Thaís também contribuindo através da sua fala, mostrando de fato o que é, né, você vivenciar essa experiência. Eu tenho uma filha, a Tamires, de 8 anos. Ela tem síndrome de Down. A gente sempre teve muita preocupação com relação à higienização da Tamires, né? Higienização bucal. Então, a gente, desde o início, teve como base 3 preocupações, né? A primeira, logo de início, quando a Tamires nasceu e foi confirmada a síndrome, Sim. nós procuramos um especialista para que a gente tivesse toda a certeza da formação anatômica da cavidade oral dela. Então, ela fez uma ressonância e nós vimos que ela tinha a formação completa, inclusive dos dentes de leite e já dos dentes permanentes. Então, a partir de então, nós começamos um tratamento com uma dentista, que ela acompanha a Tamires sempre, e aí apenas para que houvesse o acompanhamento de toda a formação desses dentes conforme a idade, né? Então, como a Tamires não teve nenhum comprometimento com relação à síndrome, a toda essa evolução dentária, a higienização dela é indicada como para qualquer outra criança. Então, a partir daí, a nossa segunda preocupação grande foi ensinar desde sempre a Tamires o quanto isso é importante, o quanto é necessário, o quanto faz parte da rotina dela e que ela faça de forma divertida, mas que ela faça. Então, que ela se cuide. Então, ela já está com 8 anos hoje, ela escova os dentes sozinha, ela cuida de dos equipamentos dela de higienização e sabe a importância disso. E a terceira preocupação, que é muito importante, é o que oferecer para a Tamires com relação a esses instrumentos de higienização. Foi aí que a gente conheceu a Curaprox. Então, a Tamires tem acesso a produtos de qualidade que vão dar eficiência a essa higienização. Então, a gente acha que isso é o caminho ideal para se seguir. Muito obrigada. Olha, Camilo, a gente aprende algumas coisas na vida e hoje eu confesso a você que não estou te ouvindo, meu querido, você está sem voz. Você falou muito hoje, por isso que você está sem voz. Mas eu quero aqui deixar a minha gratidão pela oportunidade que a gente teve de apresentar essa temática, né? Ter ouvido essas pessoas. Eu já ouvi a Thaís falar, já ouvi o Henry falar, o Muniz, né? Os depoimentos das especialistas. Várias vezes nós já, no treinamento, a gente ouviu. E eu confesso que eu tenho uma missão cumprida, porque a gente procurou
foge à nossa responsabilidade, né? Mas a gente conseguiu chegar até aqui. E vou dizer para você, eu hoje aprendi, de fato, que a gente descobre coisas boas por acaso. E quando a gente ouve essas pessoas falando, elas não têm filhos especiais, elas têm filhos maravilhosos. E isso que é bacana, né? Então, minha gratidão por tudo, pela colaboração, pela contribuição, aos nossos parceiros da Academy, da Curaprox Academy, né? Ao Ricardo, ao Eduardo, ao Cornelis, ao Celso, ao Maurício e a você, Hugo. Muito obrigado pela confiança que podemos ter dado essa oportunidade e com que orgulho nós estamos encerrando essa apresentação. Muito obrigado de coração a todos vocês que ficaram com a gente até o final e suportaram todos esses defeitos que aconteceram, mas cumprimos. Gratidão. Consegue ouvir a minha voz, não? Sim. Só para fazer encerramento, e junto com você, eu também estou emocionado, Mário, estou muito emocionado em ver a contribuição de todos, né, para a inclusão, não só a inclusão social, mas a inclusão pela saúde, né, e ver que nós temos formas, nós temos arsenal com carinho, com amor, para poder melhorar a vida das pessoas, para poder melhorar a inserção social e a inserção pela saúde. E fazer o encerramento, então, agradecendo a todos. Eu quero fazer um agradecimento também ao Hugo, né, e toda a equipe do Curaprox Academy, que tem o único objetivo de levar informação diferenciada para as pessoas, de levar informações de prevenção e fazer o encerramento dizendo para não esquecerem, né, de montarem as frases e dar a terceira palavra-chave, que é sorriso. Repete as três, Camilo. Repete as três frases. Inclusão. As três palavras, desculpa, eu já estou com frases na cabeça. Inclusão, aprendizagem e sorriso. Para nós foi gratidão. Aí seriam 4. Mas a gratidão é nossa, não é verdade? Obrigado, isso, gente. Então, olha, vocês foram fiéis. Isso aí para nós não tem preço. Muito obrigado. A live na íntegra vai estar no IGTV, né? Porque nós tomamos o cuidado. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por essas idas e vindas e vocês foram sensacionais. Agradeço todos os elogios aí que estão rodando aqui nos comentários, né, Camilo? Estamos muito felizes do dever cumprido. Felizes e gratificados. E sexta-feira, também novo horário, 13 horas, Ricardo Amore e Cornelis Springer com o tema Por que param alimentos entre os meus dentes? Não percam. Muito obrigado a todos vocês. Tivemos aí algumas intercorrências, mas acredito que o resultado foi extremamente positivo e mais um gol, acredito, do Educacional da Curaprox. Um beijo a todos. Obrigado, Mário. Obrigado, seguidores. Obrigado, meu amigo, nossas colaboradoras. Obrigado a todos os depoimentos. Estamos juntos com vocês agora, irmanados nesse projeto. Um beijo a todos. Até mais. Fique com Deus. Obrigado, gente. Tchau, tchau.